Meus irmãos, um culto tão gostoso, bonito, significativo, em que a figura da mãe está sendo lembrada e agradecida diante de Deus. Eu queria compartilhar com vocês essa noite um texto de uma mulher que sonhava em ser mãe. Estou falando da Ana. Então abra sua Bíblia comigo lá em 1 Samuel, primeiro livro de Samuel, capítulo 1. Nós vamos relembrar a história de Ana e aprender um pouquinho com a experiência dela com Deus. Primeiro livro de Samuel, capítulo 1. Eu leio com vocês a partir do versículo 1. Pode procurar aí que tem 1 Samuel na sua Bíblia. Primeiro Samuel, eu leio a partir do versículo 1. Nos diz assim a palavra de Deus. Houve um homem em Ramataim Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zufi, efraimita. Tinha ele 2 mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não os tinha. Este homem subia da sua cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar ao Senhor dos Exércitos, em Siló. Estavam ali os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, como sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia o seu sacrifício, dava ele porções deste a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. A Ana, porém, dava porção dupla, porque ele a amava, ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. A sua rival, Penina, a provocava excessivamente para a irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. E assim o fazia ele de ano em ano. E todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que estás de coração triste? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Após terem comido e bebido em Siló, estando Eli, o sacerdote, assentado numa cadeira, junto a um pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana e, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares e da tua serva te não esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Demorando-se ela no orar perante o Senhor, passou Eli a observar-lhe o movimento dos lábios, porquanto Ana só no coração falava. Seus lábios se moviam, porém não se lhe ouvia voz nenhuma. Por isso Eli a teve por embriagada e lhe disse: Até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti esse vinho. Porém Ana respondeu: Não, Senhor meu, eu sou mulher atribulada de espírito. Não bebi nem vinho, nem bebida forte, porém venho derramando a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade e da minha aflição é que tenho falado até agora. Então lhe respondeu Eli: Vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E disse ela: Acha a tua serva mercê diante de ti. Assim a mulher se foi seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. Amém. Até aqui. Uma história conhecida, bonita, triste ao mesmo tempo. Nós não continuamos lendo aqui o final do capítulo, daqui a pouquinho nós vamos recorrer a alguns versículos, mas eu queria relembrar essa história e trazer boas lições para as nossas vidas. Meus irmãos, uma das coisas que deixa muito claro que realmente nós somos servos e servas de Deus são as nossas reações.
a forma como nós reagimos, principalmente diante das dificuldades. O ser humano não costuma reagir muito bem diante das lutas. Muitas vezes reage com um pessimismo excessivo, às vezes reage chutando o balde mesmo, desiste. A reação humana diante das dificuldades mostra o nosso nível de maturidade para lidar com os problemas. E eu acredito que uma das coisas que mais me chama a atenção na história de Ana foi a forma como ela reagiu. Como que ela fez para lidar com a sua luta, com o seu contexto, com a sua dificuldade. E eu queria destacar com vocês 3 reações de Ana. 3 boas reações de Ana. Mas antes, vamos identificar aqui o contexto que Ana estava vivendo, só para a gente mergulhar um pouquinho mais na história. Ana era esposa de Eucana, um judeu da tribo de Efraim, e ele era um bom marido, amava Ana. Aliás, demonstrava assim um carinho maior por Ana do que por Penina, mesmo Ana sendo estéril. E nós vemos aqui um grande problema, a esterilidade. Interessante, meus irmãos. As grandes mulheres que nós vemos nas histórias bíblicas, quase todas eram estéreis. Sara, estéril. Raquel, estéril. Nós vemos Ana aqui também, estéril. E Deus agiu por meio dessas famílias, Deus agiu apesar da esterilidade e fez grandes coisas na vida dessas mulheres, na vida dessas famílias. A esterilidade era um problema para a época, para Deus não era um problema. Mas a Ana era estéril. E isso significava naquela época vergonha social. Era uma vergonha social. As pessoas tiravam conclusões ruins. Deve ter cometido algum pecado, a família cometeu algum pecado e Deus puniu. Essa era uma das conclusões que as pessoas tiravam. As pessoas faziam esse estereótipo ruim de quem sofria da esterilidade. Era uma vergonha conjugal, porque a mulher, teoricamente naquela época, era muito importante que ela desse filhos para o homem, que eles conseguissem multiplicar. E isso causava uma vergonha conjugal. Eucana não reagiu de maneira ruim, continuou amando Ana de maneira especial, mesmo apesar de ser estéril. Mas nem todos os maridos faziam isso. Geralmente os maridos tinham uma segunda esposa justamente porque a primeira não podia ter filhos. Geralmente a primeira ficava mais isolada, excluída. Era um problema conjugal. E para piorar, a Ana sofria perseguição, né? Vocês viram aqui? A esposa número 2 perseguia a Ana. Tirava uma casquinha, porque Ana não tinha filhos e ela tinha. E ela tinha bastante, né? O texto diz que ela tinha filhos e filhas. Né? E aí, para tirar mais casquinha, ela ainda tinha uma tantada de filho. E Ana não tinha nenhum. E aí, toda vez que subiam para oferecer o sacrifício, para adorar a Deus, ia a família toda, Penina com aquele monte de filhos e Ana sem filhos. E a Penina irritava a Ana, ela se envergonhava, se entristecia, se angustiava, provavelmente entrava em depressão, não comia, era ruim. A situação estava ruim. O clima estava ruim. Estava ficando insuportável conviver. Para piorar, a Ana foi chamada de bêbada, né? Pelo sacerdote do templo, que olhou ela lá, né, mexendo a boca, mas não falando nada, ainda foi tida como embriagada. Gente, olha, não tinha como piorar, né, para essa mulher. Que situação difícil, que contexto difícil. Pergunta: como que você reagiria no lugar de Ana? Qual seria a sua reação? O que você faria? Difícil, né? Difícil a gente pensar e responder.
Muito difícil. A questão é que o contexto da vida de Ana não estava fácil e ela precisava reagir. Então vamos lá, as 3 reações de Ana. Primeira reação de Ana para lidar com toda essa luta, esse contexto difícil. Prestem atenção, ela não era mãe ainda. Não era mãe. Primeira reação, congregar. Congregar. Aonde é que a Ana encontrou liberdade para expor seu problema? Lá no templo, na casa de Deus. Foi lá que Ana encontrou liberdade para compartilhar sua luta, o seu fardo, porque ela estava na casa de Deus, congregando. Ela aproveitou o ambiente, aproveitou o lugar, mesmo Eli tendo chamado ela de bêbada, né? De embriagada, ela teve liberdade de explicar, falou, não é isso não tomei vinho, longe disso, eu sou mulher atribulada, eu venho sofrendo. Meus irmãos, foi lá na casa de Deus que ela teve liberdade de abrir o coração, de dividir a sua carga. A primeira reação de Ana foi congregar. Vocês já notaram que quando a gente está com muita dificuldade, com muita luta, às vezes a gente faz o contrário, a gente corre da igreja, a gente some do templo. Pois Ana está ensinando o contrário. Está ensinando que o templo é local para isso. É local para a gente rasgar o peito, colocar para fora, dividir a nossa carga, chamar alguém para orar pela gente. Nós precisamos melhorar a imagem que nós temos da casa de Deus. Ana tinha uma imagem fantástica do templo. Ela concluiu, ali eu posso compartilhar o meu fardo. Ali é seguro eu expor o meu problema. Ali eu conto com oração. Ali eu vou ter apoio. Tem umas bolas fora de vez em quando, né? Alguém tirando uma conclusão precipitada. Nada que uma boa conversa não resolva, não é? Eli chamou ela de embriagada, teve a impressão, né? Pode ser que fosse comum pessoas embriagadas frequentarem o templo como um pedido de socorro. E ele até profetizou, né? Longe de ti esse vinho. Mas nada que uma boa conversa não resolva. Mas, meus irmãos, nós precisamos melhorar a imagem que nós temos do templo, da casa de Deus. Eu noto que por qualquer coisa as pessoas somem da igreja. Tinha que ser o contrário. Nós precisamos cultivar essa boa imagem, essa boa convicção de que a igreja é um lugar confiável, o templo é um lugar confiável, é um lugar onde a gente pode abrir o coração, é lugar de cura, é lugar de compartilhar conflito, lugar de lutas e problemas aparecerem e a gente ajudar a resolver. É aqui, meus irmãos. Aqui é lugar de alegria, mas é lugar de ajudar a carregar fardos também. Ana teve liberdade de fazer isso, porque ela tinha uma boa imagem do templo. O templo, meus irmãos, é biblicamente um lugar de cura, um lugar de libertação. Vocês lembram quando o salmista estava longe do templo? A imagem que ele tinha na cabeça, ele falou assim, olha, o pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si onde acolhe os seus filhotes. Eu, os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. O salmista está dizendo, ó, é lá que eu queria estar. É lá que eu me sinto acolhido, como um filhote de passarinho, indefeso. Ali é o lugar que eu queria estar. Que imagem nós estamos fazendo da casa de Deus, meus irmãos? Nós entendemos que aqui é um lugar seguro? Aqui é um lugar de compartilhar? Quando você está para baixo, desanimado, o templo é um lugar que você quer estar ou não?
Você crê que no meio do povo de Deus você encontra consolo, conforto e esperança? Eu creio. Creio que Ana está nos ensinando a reagir aos problemas, não parando de congregar, mas congregando. Então a primeira reação de Ana, congregar. Precisamos valorizar isso, meus irmãos. Segunda reação de Ana, orar. Orar. Diz o versículo 10 que levantou-se Ana com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. O lugar que Ana encontrou para afogar a sua mágoa foi na oração. Não foi na bebida. Não foi no vício. Não foi em outras válvulas de escape. O recurso que Ana escolheu para lidar com a sua luta, com a sua limitação, com a sua infertilidade, foi a oração. É o recurso que ela tinha. É o recurso que ela tinha. E ela orou, chorou e orou. Lembro da palavra da Isolina que teve aqui conosco alguns meses atrás, vocês lembram? Que ela falou de 1 Samuel, que Deus gosta de fazer parceria. Ana queria um filho, Deus queria um profeta. Fizeram uma parceria. Deus ouviu a oração de Ana. Mas Ana usou o recurso da oração, meus irmãos. Não fugiu do problema. Colocou o problema diante de Deus em oração. Onde nós buscamos refúgio? Na oração? Ou tem alguma outra fuga, alguma outra válvula de escape? Ana tinha consciência do seu problema, da sua luta, do tamanho da dificuldade que ela estava enfrentando. Ela diz no versículo 15, eu sou mulher atribulada de espírito, falando para Eli, pelo excesso da minha ansiedade, da minha aflição, é que eu tenho falado até agora. E eu fico pensando, quanto tempo essa mulher orou? As palavras já nem estavam saindo da boca dela mais, né? Ela estava ali murmurando. E estava lá orando. Pergunta, quando você está para baixo, desanimado, onde você afoga suas mágoas? Onde você encontra refúgio? Espero que seja na oração. Segunda boa reação de Ana, orar. Primeira, congregar. Segunda, orar. Terceira e última reação de Ana, consagrar. Consagrar. Ana congregou, orou. Deus atendeu a oração de Ana. Nós não lemos aqui o trecho, mas a partir do versículo 19, nós temos aqui o texto relatando que Ana engravidou e deu à luz, teve um filho, a quem chamou de Samuel, lá no versículo 20, pois dizia, do Senhor o pedi, é o que significa o nome Samuel. E chega lá no versículo 26, Ana volta lá no templo, encontra Eli, e ela diz assim, ah, meu Senhor, tão certo como vives, eu sou aquela mulher que aqui esteve contigo orando ao Senhor. Pelo que também o trago, aliás, por esse menino orava eu, 27, e o Senhor me concedeu a petição que eu lhe fizera. Pelo que também o trago como devolvido ao Senhor, por todos os dias que eu viver, pois do Senhor o pedi. E eles adoraram ali o Senhor. Ana congregou, Ana orou, e agora Ana estava consagrando o seu filho a Deus. Nós vemos aqui consagração. Consagração. Nós vivemos num tempo, meus irmãos, em que as pessoas supervalorizam os filhos. E o movimento parece que é o contrário. As pessoas têm dificuldade de se desapegar. Ana levou o seu filho e o entregou para servir no templo com aproximadamente entre 3 e 4 anos de idade.
tanto queria ser mãe, tanto queria um filho, que pediu ao Senhor e falou: se o Senhor me der, ele é do Senhor. E nessa idade, recém-desmamado, ela levou para o templo e falou: está aqui, do Senhor o pedi, o Senhor me deu, é do Senhor. Essa atitude, meus irmãos, é uma atitude de consagração. Consagração. É a atitude em que a gente entende que nas mãos de Deus está melhor do que nas nossas próprias mãos. No controle de Deus está mais bem controlado do que nas nossas mãos. Nós vemos Ana consagrando o seu filho, entregando o seu filho para servir a Deus, trabalhar para Deus, crescer ali no ambiente do templo, porque ela sabia que não tinha melhor lugar para estar. Ana consagra o seu filho. Esse é o primeiro ato de consagração. Ela entrega o filho, não só para servir a Deus, mas Ana entregou primeiro no seu coração. Ana não trata o seu filho como uma propriedade exclusiva, mas de maneira ousada entrega o seu filho para servir a Deus. Um menino ainda tão pequeno. Consagração. Meus irmãos, precisamos ter a ousadia de consagrar os nossos filhos, a nossa família, para Deus. De entender que não são nossos. Não são exclusividade nossa. As pessoas têm tanta dificuldade de fazer isso. Eu vejo gente falando: eu tenho dó de levantar o meu filho de manhã para vir na escola dominical. Para mim isso é falta de consagração. Precisamos ousar consagrar os nossos filhos. Mas Ana não consagrou só o filho, consagrou a sua vida. A resposta de Ana, meus irmãos, foi mais compromisso com Deus. Notem que Deus abençoou Ana. E ao invés dela esfregar na cara de Penina, está aqui o filho, ela foi lá no templo adorar a Deus. Muito melhor, né? Do que devolver a casquinha, é a gente adorar a Deus, é a gente demonstrar mais compromisso a Deus. No capítulo 2, nós vemos aí os 11 primeiros versículos, aliás, os 10 primeiros versículos, uma adoração, um cântico de Ana, maravilhoso, mostrando que depois de toda aquela experiência difícil, depois de ter insistido em oração, em congregação, estar presente ali no templo, depois de orar, conversar com Deus, enfrentar tanta vergonha, suportar tudo aquilo aos pés do Senhor, agora ela consagra a sua vida, a vida da sua família, do seu filho. A resposta de Ana é mais compromisso com Deus. Quando Deus abençoa a sua vida, como é que você responde? Nós não podemos, meus irmãos, responder a Deus quietos, parados. A nossa resposta tem que ser, no mínimo, mais compromisso com Deus, mais consagração. Foi assim que Ana respondeu. Ana, ao invés de pegar a bênção e fazer dela o motivo em si mesma, consagra a sua vida, consagra a vida do seu filho, a vida da sua família. Ana demonstra mais compromisso. Qual é a nossa reação quando nós somos abençoados? Nós deveríamos nos comprometer mais com Deus. Deveríamos nos aproximar mais de Deus. Caso contrário, a impressão que dá é que o nosso interesse é só na bênção, e não no Deus da bênção. Que a nossa reação seja igual de Ana, mais compromisso, mais vida com Deus, mais consagração. Não podemos continuar os mesmos depois de Deus nos abençoar, depois de Deus atender a nossa oração. Nós precisamos nos entregar mais, nós precisamos nos envolver mais, nós precisamos nos consagrar mais.
Consagração, meus irmãos, é a terceira reação de Ana. Congregar, orar, consagrar. Que Deus nos abençoe. Que o exemplo de Ana nos inspire. Antes de ser mãe, Ana estava congregando e estava orando. Depois de ser mãe, Ana estava congregando mais e orando mais. Quero orar com você nesse sentido. Convido você para fechar os olhos agora e pensar na sua vida. Qual o significado tem para você o ato de congregar, o ato de ir ao templo? É só uma obrigação religiosa? Que imagem você tem da casa de Deus? Você tem liberdade de expor os seus problemas? Não só para o pastor, mas para irmãos que se importam uns com os outros? Como temos reagido diante das dificuldades? A oração é um refúgio para nós? Ou nós não oramos? Pedimos para alguém orar? E quando Deus atende a nossa oração, nos consagramos mais, nos comprometemos mais com Ele. Senhor, obrigado, Pai, porque o Senhor é um Deus grande, de amor, de misericórdia, Pai. E não há infertilidade que detenha o Teu poder. Não há, Senhor Deus, limitação física nem espiritual que detenha o Teu agir. E nós cremos, Senhor Deus, que o Senhor age nas nossas vidas e com um propósito. Por isso nos inspiramos hoje em Ana, Deus, que congregou, orou, consagrou sua vida, sua família, Pai. Para que possamos também ter um novo valor do templo, da Tua casa, como um local de cura, de libertação, de compartilhar, um local de cuidado, Pai. Mas também que saibamos desfrutar do recurso da oração, Pai, que Jesus conquistou na cruz por nós. Livre acesso a Ti, ao Santo dos Santos, ao trono do Deus Altíssimo, Pai. Que privilégio possamos orar mais, buscar mais o Senhor em oração e consagrar as nossas vidas, nossas famílias, nossos filhos diante do Teu altar, Pai. Responder ao Teu agir com compromisso, com mais adoração, com mais vida para Ti, em nome de Jesus. Amém.